volta com a resolução de mais uma questão de informática para concursos. Como sempre, vamos à leitura da questão. Quando um assistente administrativo acessa o site http://www.defensoria.rr.gov.br através de um navegador ou quando envia um e-mail, a internet precisa saber em qual servidor o site ou o e-mail estão armazenados para poder responder à solicitação. A informação da localização destes servidores está em um servidor chamado letra A, DNS, letra B, HTTP, letra C, IP, letra D, POP3 e letra E, Proxy. Bem, deixa eu mostrar um pouco, ilustrar o que a questão disse num visual e aí fica mais fácil compreender. Acompanha comigo. Olha só a história. Eu tenho aqui o meu computador, aqui embaixo o meu computador. E aqui eu tenho um servidor chamado servidor DNS, que é o servidor de nome de domínios ou sistema de nome de domínios. E aqui eu tenho um servidor web onde está armazenada uma página da web que eu desejo acessar. Então eu estou com o meu computador e eu quero acessar esta página da web que está armazenada num servidor. Como é possível quando eu digito um endereço como esse www.google.com.br? Como é possível que o sistema descubra exatamente em que servidor essa página da web está armazenada? Bem, é necessário haver uma conversão desse endereço que eu acabei de digitar, que nós chamamos de URL, em um IP, para que o sistema saiba exatamente em que servidor essa página da web que eu quero acessar se encontra armazenada. Então vamos ver como é que isso acontece passo a passo. Eu digito então aqui a URL, o endereço do site www.google.com.br. Essa URL, observa, vai até o servidor DNS. O servidor DNS então converte essa URL, esse endereço, em um endereço de IP. E de posse deste endereço de IP, é possível agora descobrir exatamente em que servidor essa página está armazenada e então ela ser transferida e eu acesso aquela página da web aqui no meu computador. Então, qual foi a grande função aqui desse servidor DNS? Foi converter as URLs digitadas, quer dizer, os endereços digitados, em IP, para que o sistema saiba exatamente em que servidor essa página se encontra armazenada para poder responder à solicitação dessa página e aí então o usuário consegue acessar de fato no seu computador aquela página da web que ele desejava. Então, voltando agora à ideia da questão, por que a resposta é de fato a letra A de América? Porque a questão disse, quando um assistente administrativo acessa tal site, através de um navegador, ou quando envia um e-mail, a internet precisa saber em qual servidor o site ou o e-mail estão armazenados, para poder responder à solicitação. E a informação da localização desse servidor está em um servidor chamado, observa, é o servidor DNS quem recebe aquele endereço que o usuário digitou e converte um endereço de IP indicando em que servidor, em que localização essa página está armazenada. Por isso a resposta aqui é a letra A, DNS, porque é responsabilidade do servidor de nome de domínios, também conhecido como sistema de nome de domínios, ou simplesmente DNS, que converte as URLs digitadas em IP para que se saiba localizar onde aquele recurso está armazenado e então atender a solicitação e acesso daquele recurso pelo usuário. Então sempre lembra, a ideia do DNS é indicar onde aquele recurso está armazenado porque ele converte a URL, o endereço que o usuário digitou, justamente em um IP e esse IP que identifica a localização de onde aquele recurso se encontra. Agora, por que não a letra C de Canadá? Observa comigo. A resposta foi a letra A. Por que não a letra? Porque diz assim, a informação da localização destes servidores está em um servidor chamado. Percebe? O DNS converte a URL em IP. E o IP é que indica lá, por ser o endereço, a localização. Só que IP não é um servidor. E a questão pedia, a informação da localização desses servidores está em um servidor chamado DNS. Que informação é essa? É o IP onde se encontra esse recurso. Portanto, a resposta não poderia ser a letra C de Canadá IP, porque IP é o próprio endereço que identifica, não é o servidor. IP não é um servidor, é o endereço que identifica a localização. O servidor que dá o servidor que converte a URL em um IP para que se saiba onde se localizar o recurso é o servidor DNS. Percebe que a questão era uma pegadinha, porque na verdade o IP é o endereço que identifica onde está o recurso e o DNS é quem vai realizar a conversão da URL em IP. Portanto, o servidor
é o servidor DNS. Ele vai converter a URL em IP e o IP vai mostrar onde a página está armazenada. Ficou confuso porque justamente ficou essa ideia, né, de quem fornece a localização. Quem fornece a localização é o endereço de IP, perfeito. Mas o nome do servidor que tem armazenado dentro dele a URL para converter em um IP é o servidor DNS. E no finalzinho da questão ele pediu em um servidor chamado DNS. IP não é servidor. A letra B está errada porque HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto. Ele é só o protocolo para transferir a página da web do servidor para o computador do usuário. POP é um protocolo de e-mail, é um protocolo para entrada, para recebimento de mensagens de e-mail de correio eletrônico. E o proxy é um servidor intermediário, um procurador de recursos em uma rede externa. Basicamente, o que eu quero te dizer aqui é a ideia. Sempre lembra, DNS é o servidor de nome de domínios, é aquele que converte as URLs digitadas em IP para que se saiba localizar onde o recurso está armazenado. Certo, pessoal? Sem dúvida nenhuma, então, a resposta é a nossa letra A de América. Ok, pessoal? Se gostou do vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.